pensou por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés após sua morte? Essa pergunta pode parecer estranha, mas tem raízes nos relatos bíblicos. Moisés, figura histórica, guiou os israelitas da escravidão à terra prometida. Ele trouxe os 10 mandamentos, um farol de esperança e fé. Mas o que aconteceu após sua morte foi chocante. Segundo a Bíblia, Deus sepultou Moisés em um local desconhecido. Porém, um evento estranho aconteceu. Houve uma briga feroz entre o anjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Isso não é invenção, mas uma referência do livro de Judas, versículo 9. Esse cenário levanta mais perguntas do que respostas. Vamos explorar os eventos bíblicos sobre a morte de Moisés e essa disputa. Moisés, o homem que guiou os israelitas do Egito, recebeu os 10 mandamentos direto de Deus e conduziu seu povo à terra prometida. Estava agora à beira da morte. Sua vida foi cheia de encontros extraordinários, revelações divinas e milagres poderosos. Mas antes de entrar na terra prometida, ele cometeu um erro grave que quase custou seu ministério. Deus pediu a Moisés que falasse à rocha para que água jorrasse e os israelitas bebessem. Mas, pressionado pelos israelitas, Moisés com raiva disse: "Temos sempre que trazer água para vocês beberem?" Embora parecesse inocente, essa fala teve consequências muito sérias. O primeiro erro de Moisés foi usar nós, em vez de dizer Deus. Era o poder de Deus que traria a água, não Moisés. Ao dizer nós, Moisés atribuiu certo poder a si mesmo. Em segundo lugar, Moisés bateu na rocha quando Deus lhe disse para falar com ela. Logo após isso, Deus disse a Moisés que ele não entraria mais na terra prometida por seu erro. Pense nisso. Imagina tudo o que Moisés passou só para perder no final e depois morrer? O livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, conta a morte de Moisés. Diz: "Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Mas ninguém sabe onde fica seu túmulo até hoje." Essa passagem diz que Moisés morreu em Moabe, como Deus disse, e num ato divino, Deus mesmo o enterrou. Isso é algo incomum na Bíblia. Deus, o Criador do universo, se envolvendo pessoalmente no enterro de um homem. Não é todo dia que a gente ouve falar de Deus fazendo um enterro. Este ato divino mostra o laço especial entre Moisés e Deus. Moisés não era só um servo do Senhor. Era um amigo. Nessa amizade, vemos amor, respeito e honra notáveis. Mas surge uma pergunta. Por que Deus enterrou Moisés em segredo? Por que seu túmulo ficou oculto do mundo? A resposta nos leva à sabedoria de Deus e aos planos de Satanás, com Miguel e Satanás em disputa feroz, não na terra, mas nos reinos celestiais. Não era uma discussão comum. Satanás veio reivindicar o corpo de Moisés. Miguel, o arcanjo, resistiu a esse ato audacioso. A Bíblia não dá detalhes, mas Miguel resistiu firme à reivindicação. Miguel, arcanjo poderoso, manteve-se firme. Ele não repreendeu Satanás em seu nome. Em vez disso, disse: "O Senhor te repreenda." Aqui vemos a humildade e sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder de repreender Satanás vem só de Deus. Por que um ser celestial como Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés? O que ele ganharia possuindo o corpo de um homem que já havia falecido? Primeiro, Satanás talvez quisesse impedir que Moisés fosse ressuscitado ou levado ao céu. Satanás pode ter presumido erroneamente que Deus planejava levar Moisés para o céu. Como Elias ou Enoque, em Mateus 17, Moisés apareceu com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus.
Satanás, sendo o astuto adversário que é, pode ter tentado impedir isso tomando posse do corpo de Moisés. Outra razão é que Satanás provavelmente queria usar o corpo de Moisés como objeto de idolatria para os israelitas. Lembra do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32? Satanás, ciente disso, talvez quisesse tentá-los a venerar o corpo ou relíquias de Moisés. Seria um jeito eficaz de desviá-los da verdadeira adoração a Deus. Deus, em sua sabedoria, pode ter ocultado o corpo de Moisés para proteger seu povo. A terceira razão é que Satanás, o acusador em Apocalipse 12:10, poderia querer condenar Moisés. Satanás usaria falhas de Moisés, como matar um egípcio ou quebrar as tábuas da lei. O diabo adora acusar, e Moisés, apesar de seus feitos, não era isento de pecados. Por fim, Satanás talvez quisesse zombar do plano e poder de Deus. Tomando o corpo de Moisés, Satanás poderia alegar vitória sobre o líder escolhido por Deus. O diabo, em seu orgulho, busca constantemente desafiar Deus e seus planos. Mas lembremos disto: a astúcia de Satanás é ilimitada, mas a sabedoria de Deus também é. O poder e sabedoria de Deus superam infinitamente os planos de Satanás. Mesmo na luta pelo corpo de Moisés, Deus teve a palavra final. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem seus planos impedidos. A astúcia de Satanás é sem limites, mas a sabedoria de Deus também. Deus está sempre à frente. Sua sabedoria e poder superam Satanás. Mesmo diante da astúcia de Satanás, os planos de Deus prevalecem. Lembre-se, por mais astuto que Satanás seja, Deus é infinitamente maior. Além da disputa, há uma lição maior. É uma história complexa de fé sobre Moisés e a batalha por seu corpo. Mas vamos dar um passo atrás por um momento. Vejamos além da batalha e de Satanás, buscando a mensagem maior. Primeiro, é um lembrete da importância da adoração verdadeira. Os israelitas, repetidamente, caíram na armadilha da idolatria. Fosse o bezerro de ouro ou a serpente de bronze, eram facilmente desviados do Deus verdadeiro. O possível uso do corpo de Moisés como objeto de culto destaca essa luta, nos lembrando de focar em Deus. Segundo, mostra que a graça de Deus supera nossas falhas, e seu amor é maior que nossos erros. Por fim, a história lembra a necessidade de resistir às tentações de Satanás. Satanás é astuto e usará qualquer meio para nos desviar do caminho de Deus. Mas Miguel mostrou que, com fé e a palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Lembremos do corpo de Moisés não como uma batalha, mas como prova da proteção divina. É um testemunho que ressoa, lembrando a adoração verdadeira, a redenção e a resistência às tentações.